E aí pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos vocês. Hoje eu, Lucas Tosi, médico ginecologista obstetra, estou aqui com o Dr. Paulo Timassa na rampa de voo livre de Poços de Caldas e a gente vai ter um jogo rápido aí, juntar dois temas que são de extrema importância, a gestação e a nutrição durante a gestação. E a gente vai conversar com um médico especialista na área para saber bastante coisa a respeito do tema. Olá, bom dia. Eu sou o Dr. Paulo Timassa, eu sou médico especialista em nutrologia e medicina esportiva e vamos estar aqui conversando nesse lugar maravilhoso sobre um tema que é muito importante e de pouco conhecimento geral. Então, Paulo, para a gente começar, já vamos direto ao assunto, eu queria que você explicasse qual de fato é a importância de uma gestação com acompanhamento nutrológico adequado, quais são os benefícios, o que isso acarreta durante todo esse processo, toda essa gestação em si dessa paciente. Bom, o que ocorre é o seguinte: a alimentação ela funciona como um estímulo específico que, quando ocorre em alguns períodos criteriosos do desenvolvimento do feto, desse período da gestação, pode acarretar algumas alterações futuras, sejam alterações fisiológicas, morfológicas, ou seja, na forma mesmo do feto, e metabólicas. Por exemplo, uma mãe com desnutrição, principalmente proteica, durante a gestação, ela pode acarretar futuramente para a criança uma presença de hipertensão, uma presença de doenças cardiovasculares, até mesmo alterações renais. Já uma mãe com obesidade durante a gestação já pode acarretar futuramente para a criança o que a gente chama de resistência periférica à leptina. E a leptina é um hormônio responsável pela saciedade, ou seja, provavelmente essa criança futuramente vai ter uma saciedade tardia, ou seja, provavelmente terá uma obesidade também. Muito importante você ter feito esse comentário, Paulo, porque nós percebemos que, na verdade, a alimentação durante a gestação ela é importante não só para a mãe, mas para os efeitos que ela vai trazer também no bebê. E são efeitos talvez a longo prazo, e por conta disso a gente não dê a devida importância naquele momento durante a gestação. E aí tem as consequências depois. E já que você tocou nesse assunto, qual é o limite de peso que uma gestante pode ganhar? Existe um limite ou ela está liberada para ter o ganho de peso que ela bem entender durante a gestação? É muito importante a gente enxergar a gestante como um paciente único. É um binômio mãe-feto. A partir daí a gente pensa o seguinte: a mãe, os seus componentes maternos, ela acaba ganhando aproximadamente 7 quilos. E os componentes fetais já são responsáveis por aproximadamente 5 quilos durante a gestação. Nesse período, um estudo da USP calculou que o que seria saudável de ganho de peso é de aproximadamente 10,7 a 13,7 quilos. E vale lembrar também, né, Paulo, que o excesso de ganho de peso durante a gestação pode trazer diversas consequências para a mãe, desde o que diz respeito à parte estética, por exemplo, como são as estrias, né, que são um grande problema para a grande maioria das pacientes, e além disso aumenta também a circunferência abdominal, aumenta a pressão intra-abdominal, isso pode trazer consequências como o aparecimento de hemorroida, que é absolutamente desconfortável durante a gestação. E além disso, os problemas clínicos, uma paciente que tem um ganho de peso excessivo, ela pode desenvolver aí problemas pressóricos, e a gente deve valorizar bastante esses problemas pressóricos, porque durante a gestação são responsáveis pela maior causa de mortalidade dessas mulheres. E como consequências no feto, nós temos, por exemplo, a restrição de crescimento intrauterino. Além disso, o excesso também pode gerar uma obesidade da mulher, e isso também gera uma macrosomia fetal. A gente tem a falsa ideia de que, de repente, aquele bebê que nasce com mais de 4 quilos, ele tem um benefício grande, né? Nasceu pesado e tal. E não é à toa que nós chamamos esses bebês de gigantes de pés de barro, porque na verdade eles são muito frágeis, eles estão acostumados com um ambiente cheio de glicemia, cheio de açúcar, e de repente, depois que eles nascem, acaba totalmente esse suporte. Nesses casos, para esses bebês, provavelmente vai ser necessário um apoio de UTI neonatal, por exemplo, para que eles tenham um suporte adequado nesses primeiros dias de vida. É muito interessante a gente até lembrar que às vezes até a maioria das pacientes estão mais preocupadas com a questão estética, como por exemplo o ganho de peso e a presença de estrias, do que os problemas futuros que a obesidade ou a desnutrição podem causar na criança. Um outro aspecto importante que vale a pena ser lembrado é que durante a gestação nós temos um aumento muito grande da progesterona. E a progesterona, nós já sabemos que ela tem um
um efeito de diminuir a velocidade intestinal, a motilidade intestinal, e com isso deixar as pacientes, por exemplo, ressecadas, obstipadas. A doença do refluxo gastroesofágico pode aparecer nessa época por conta disso. Com relação a isso, o que pode ser feito para ajudar essas pacientes? Bem, é muito importante, Lucas, a gente tomar cuidado com a alimentação para não piorar o quadro clínico já instalado por causa da gestação. Como você mesmo disse, a constipação. O que a gente pode fazer para melhorar? Tem alguns alimentos específicos que a gente pode ingerir, por exemplo, linhaça, chia, aveia, frutas como mamão, por exemplo. Evitar alguns alimentos que causam a constipação, por exemplo, banana, maçã, goiaba. No caso do refluxo gastroesofágico, é muito importante a gente selecionar também alimentos que a gente não deve ingerir. Por exemplo, café, chocolate, hortelã, álcool. E lembrar que o álcool está contraindicado durante toda a gestação. Já foi provado que não existe dose segura de álcool durante a gestação, está totalmente proibido. E para aquelas pacientes que querem fazer uma dieta durante a gestação, existe alguma que é indicada, alguma que pode ser feita? O que você tem a dizer sobre isso? Não é indicado, Lucas. Nenhum tipo de dieta? Nenhuma dieta é indicada nesse momento. O que acontece é o seguinte, numa pessoa normal que retira da sua alimentação o carboidrato ou a proteína, por exemplo, ela entra num processo de cetose, ou seja, formação de corpos cetônicos, a partir da 12ª à 16ª hora. Na gestante é diferente, isso acontece a partir de mais ou menos 4 horas. Ah, mas formou corpos cetônicos, isso não é bom? Isso não é um substrato energético? É o que a grande maioria das pessoas falariam. Sim, mas pro feto isso não é bom. Causa alterações neurológicas, psíquicas e motoras futuras que não são compatíveis com a normalidade. Então, nada de dieta, a alimentação tem que ser totalmente individualizada e regrada com relação a macronutrientes. E já entrando nesse aspecto, vamos pensar no oposto. A suplementação para aquelas pacientes que são mais ativas, ela está indicada, pode ser feita, ela pode usar, por exemplo, um derivado de proteína, alguma coisa do tipo, ou também não? Sim, em alguns tipos de alimentos ou de suplementos específicos podem ser usados sim, da mesma forma, de forma individualizada. Tá? Com relação a alguns suplementos, eles são extremamente necessários durante a gestação. Por exemplo, a suplementação com ácido fólico, que o próprio ginecologista ele prescreve até mesmo antes da gestação. A suplementação com ferro. Estudos hoje ainda certificam muito a necessidade do iodo ou do uso de Lugol durante a gestação e até mesmo a vitamina D. E isso não só para todas as pessoas, mas também por uma necessidade maior durante a gestação. Legal você ter tocado nesse ponto. A gente realmente suplementa a grávida, né? Ou mesmo antes dela estar grávida. Eu costumo brincar com as minhas pacientes. Eu digo que a gravidez começa 2, 3 meses antes dela vir com um teste positivo. Justamente por isso, a gente prepara o corpo da grávida para engravidar propriamente dito, né? Então o ácido fólico ele tem importância durante a formação do tubo neural, ele vai ser utilizado em 10, 12 semanas mais ou menos, e o ácido fólico, o sulfato ferroso, que também tem a sua importância para prevenir uma anemia da gestação. A gente sabe que o volume circulante de líquidos na grávida aumenta em 50%, enquanto o número de células circulantes aumenta em 30%. Então é natural que haja de fato uma anemia. E o sulfato ferroso ele entra justamente para combater essa anemia. Lembrar que a anemia é importante de ser avaliada e ser acompanhada durante a gestação, porque está associado, dentre vários outros fatores, a um parto prematuro. Paute, para finalizar, uma coisa que a gente sempre escuta, tá? Em todo lugar que a gente vai. Você comentou a respeito da alimentação, que nós temos que individuar a alimentação de acordo com cada grávida, é claro, mas devemos nos preocupar sempre com a mãe e com o feto. A grávida tem que comer por 2? Lucas, isso é muito comum. A gente percebe e ouve muito isso no consultório e na rua mesmo, quando a justificativa da grávida por estar comendo muito, mas eu preciso comer por 2, eu estou grávida. E quando é gêmeos é pior ainda, né? Mas não deve comer por 2. Como a gente falou agora há pouco, a alimentação ela tem que ser orientada de forma individual, ou seja, a mesma alimentação que a sua amiga, por exemplo, fez durante a gestação, não é a que você vai fazer, ok? Se você é uma pessoa dentro de uma faixa de peso ou com sobrepeso
ou abaixo dessa faixa, essa alimentação, essa dieta tem que ser individualizada. Geralmente, a grávida ela deve ingerir durante a gestação uma faixa de 250 a 300 calorias a mais do que ela ingere pela taxa metabólica basal. Isso é calculado, como eu falei, de forma individualizada. Muito legal. Eu acho que foi bastante produtivo esse bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu elucidar muitas dúvidas que às vezes acabam acontecendo. De repente, essa parte nutricional toda complementada por um nutrólogo vale mais a pena, vai entrar mais na cabeça das pessoas. Queria de verdade agradecer a oportunidade. O Dr. Paulo Timassa, além de ser um grande amigo, é basicamente um dos melhores na área dele, na área da nutrologia. E é um grande prazer estar aqui com ele nesse lugar fantástico, podendo conversar um pouquinho com ele, bater um papo com vocês e passar um pouquinho de informação. Paulo, alguma consideração final? Bom, só queria agradecer a possibilidade de a gente estar elucidando algumas dúvidas que aparecem no dia a dia e aproveitar essa paisagem maravilhosa. Legal. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. Até mais.